Coronavírus. Esse é o tema mais falado do momento. Chamado de Covid-19, o novo coronavírus vem causando medo e insegurança. Entretanto, será que o Brasil está preparado para atender todas as pessoas que precisarem de tratamento? O que a política de Bolsonaro tem a ver com isso? Eu sou Rodrigo Rodrigues, professor de História da Secretaria de Educação e presidente da CUT-DF. Vamos conversar um pouco com você sobre isso hoje, aqui no CUT no Ar. Este é o CUT no Ar, um podcast semanal da CUT-DF. O novo coronavírus foi descoberto recentemente, na China. A doença se alastrou rapidamente em vários países do mundo e chegou ao Brasil. O coronavírus já atingiu cerca de 124 mil pessoas em 114 países e territórios. Até agora, mais de 4 mil pessoas já morreram por causa da doença. No Brasil, foram confirmados 77 casos de coronavírus. Esse foi o número apontado pelo Ministério da Saúde no final da tarde da última quinta-feira, dia 12. Diante do aumento de casos, algumas medidas mais drásticas já começaram a ser tomadas no Brasil para conter o alastramento do coronavírus. No Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha decretou no dia 11 a suspensão das aulas em escolas públicas e particulares por 5 dias. O decreto ainda proíbe, pelo mesmo período, a realização de qualquer atividade que reúna mais de 100 pessoas. O prazo de 5 dias poderá ser prorrogado. Em situações como essa que estamos vivendo, esses tipos de ação são protocolares. O objetivo é diminuir a velocidade de alastramento da epidemia. Isso porque, como ainda não temos a vacina contra o coronavírus, a doença pode se espalhar facilmente em um curto período de tempo, atingindo um número grande de pessoas. Entretanto, vários estudos já comprovaram que são baixas as chances do coronavírus ser fatal. O grupo mais afetado é o de idosos, que evoluem rapidamente para quadros mais graves, ou ainda pessoas que já apresentam outros problemas de saúde. Por isso, embora os números alarmantes, ao que tudo indica, o quadro que temos hoje não é de um grande problema de saúde individual. A maior preocupação é com a saúde pública. O alastramento rápido da doença leva a um grande número de pessoas a buscar assistência médica. Acontece que, no Brasil, um dos setores mais atacados por Bolsonaro é justamente o da saúde pública. Isso acontece também aqui no DF, com Ibanez Rocha. Desde que tomou posse, ele vem tentando privatizar a saúde. Ibanez tenta transferir a gestão dos hospitais públicos para organizações sociais, as chamadas OSs. Isso já foi feito no Hospital de Base, um dos principais do Distrito Federal. E o mínimo que pode acontecer com isso é a precarização do atendimento ao público. Já Bolsonaro, mesmo tendo sido socorrido pelo SUS após levar a polêmica facada, não defende recursos públicos para a saúde. Ao contrário, ele vem realizando um verdadeiro desmonte do setor. E é importante lembrar que a saúde pública já estava bem prejudicada com a aprovação da Emenda Constitucional 95. A alteração da Constituição Federal congelou os investimentos na saúde pública até 2036. Ao mesmo tempo em que ataca o SUS, Bolsonaro apresenta ao povo uma lógica falsa e perversa, a de que apenas o sistema privado de saúde funciona. Isso para agradar os grandes empresários, donos de planos de saúde privados e hospitais particulares. Desde que assumiu a presidência, Bolsonaro reduziu o número de remédios entregues gratuitamente pelo Farmácia Popular, impôs o fim do programa Mais Médicos e mudou a forma de financiamento da atenção primária à saúde no país, além de vários outros ataques. E quem está aqui hoje para falar com a gente sobre os ataques do Bolsonaro à saúde pública é Cristiane Pereira dos Santos. Ela é consultora do Conselho Nacional de Saúde e dirigente da Central de Movimentos Populares, a CMP. Cris, como a gente conhece você, é um prazer enorme receber aqui no CUT no Ar. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Vamos conversar um pouquinho aí sobre a saúde no Brasil. Cris, a gente falou um pouco sobre os ataques de Bolsonaro à saúde pública no Brasil. Mas eu queria que você explicasse melhor para a gente sobre o desmantelamento das políticas públicas de saúde no Brasil. A saúde vem sofrendo ataques de desfinanciamento, a gente chama de desfinanciamento. Talvez
existe uma priorização que não chega na saúde no Brasil, né? E tem uma diminuição progressiva do orçamento da saúde ano a ano no país, né? A projeção para o ano que vem é de uma diminuição de mais 13% na saúde. Do ano passado para esse ano foi 15%, e cada ano diminui um tanto do orçamento na saúde. E o SUS, que é um sistema tão abrangente, tão importante, ele não tem como sobreviver sem financiamento público. Afinal de contas, ele cuida de toda a ponta da saúde, desde a prevenção, saneamento básico até o final, alta complexidade, transplantes e as coisas mais complicadas possíveis dentro do sistema. E nessa quinta, no dia 12, o Conselho Nacional de Saúde publicou uma nota exigindo a revogação imediata da Emenda Constitucional 95, né? E o repúdio ao Plano Mais Brasil. Queria que você falasse um pouco disso pra gente, dessa reivindicação do Conselho Nacional de Saúde. A Emenda 95 foi um fenômeno, né? Porque eu acho que nunca teve uma emenda constitucional votada tão rápido. Ela tramitou por menos de 6 meses e foi aprovada. E ela corta investimentos em políticas públicas, e ela bota um teto nesse investimento por 20 anos, né? E aí, hoje, assim, é o maior ataque que a saúde pública sofreu. E o Plano Mais Brasil, realmente são 3 PECs que estão sendo discutidas aí no Senado, por enquanto, vão para a Câmara. Uma das PECs mexe no tanto de servidor público que pode ser contratado. A outra PEC mexe no todo o recurso para fundos públicos, que ela retira recursos de fundo público. Então, assim, é tipo assim, um desmantelo geral, né? E é muito sério isso, gente. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o coronavírus tem um problema muito mais sério do que no Brasil, porque lá não tem saúde pública. Então, tratar o coronavírus nos Estados Unidos é muito mais difícil para o paciente lá do que aqui, não tem, né? O SUS. Não tem SUS. Como não é o nosso SUS. modelo de saúde universal. Exatamente. E o SUS é o maior plano de saúde do mundo hoje, assim, né? Porque a população é assistida em todos os níveis, né? Não só brasileiros, também estrangeiros. Exatamente. Qualquer um que chegar, a porta aberta, seria aberta, né? Mas, Cris, o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, disse que a contaminação pelo coronavírus se dará em progressão geométrica. Será que o SUS está preparado para atender esse aumento de casos de infectados? Difícil falar isso sem causar alarde, né? Assim, mas não está preparado. Porque além do desmonte que vem do governo federal, ainda tem os estados que, na ganância de privatizar alguns aparelhos públicos, eles promovem um desmonte, né? O nosso maior discussão pela prevenção, os cuidados que as pessoas têm que ter na hora de se relacionar com as outras e na hora de se tratar de um vírus, o maior cuidado é para evitar uma migração enorme de gente para o hospital, porque os hospitais não vão ter como atender. O nível de letalidade do coronavírus é baixo, poucas pessoas infectadas chegam a óbito. Agora, sem atendimento, o negócio pode piorar muito aqui no Brasil, né? Obrigado, Cris, por participar com a gente aqui no CUT no Ar. Obrigada, gente. Além da saúde pública, outros setores são definitivos para combater o alastramento do coronavírus no Brasil. É o caso da ciência e da educação, perseguidas sistematicamente pelo governo Bolsonaro. Ao se deparar com dados obtidos por institutos de pesquisa que impactam de forma negativa no seu governo, Bolsonaro iniciou um processo de ataque frontal às instituições. Cortes de bolsas de estudo e demissões arbitrárias dos gestores desses institutos foram algumas das ações. Em agosto do ano passado, por exemplo, foram suspensas cerca de 4.500 bolsas de estudo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Nas universidades federais não foi diferente. Sem constrangimento, o governo Bolsonaro cortou o investimento dessas instituições de ensino. A situação fez com que várias universidades quase fechassem as portas. E é importante lembrar que as universidades públicas vêm sendo protagonistas de uma série de estudos com impactos relevantes para o SUS. Como exemplo, a pesquisa sobre o câncer, dengue, zika, chikungunya e várias outras doenças. Sem sombra de dúvida, as universidades federais também se mostram essenciais para o combate ao coronavírus. Isso porque elas geram conhecimento e formam profissionais de diversas áreas relacionadas ao combate à doença.
É importante ainda lembrar que não só a área da saúde e educação, mas os serviços públicos de forma geral são determinantes para combater o coronavírus. Afinal, esse processo exige logística, informação, transporte de medicamentos e insumos, pesquisas e uma série de outras ações realizadas pelo Estado. Acontece que não só a saúde, mas os serviços públicos, de uma forma geral, vêm sendo duramente atacados pelo governo Bolsonaro. Paralelo a falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, que chamou os servidores públicos de parasitas, o governo federal vem tentando emplacar a aprovação da reforma administrativa. Embora o texto completo da proposta ainda não tenha sido apresentado ao Congresso Nacional, 3 PECs severas já estão na pauta do Senado. Elas atacam em cheio os serviços públicos através da retirada de direitos dos servidores dos diversos órgãos do governo. E se tem uma questão importante que o coronavírus trouxe, é a prova concreta de que os serviços públicos devem, mais do que nunca, ser valorizados. Nós estamos indo para o final de mais um CUT no Ar, e eu reforço que, embora a letalidade do coronavírus seja relativamente baixa, é preciso desenvolver métodos que contenham o alastramento da infecção. Para isso, temos que investir em saúde, tecnologia, ciência, educação, serviços públicos estruturados, qualificados e reconhecidos. Eu já falei isso em outro momento, mas vou repetir. O coronavírus pode até ter uma porcentagem baixa de casos fatais, mas o governo Bolsonaro é 100% letal. A gente encerra por aqui mais um episódio do CUT no Ar. Toda semana a gente tem um novo programa que pode ser ouvido no Spotify e no nosso canal do YouTube. No Spotify, nos procure como CUT no Ar. Já no YouTube, você pode fazer a busca por CUT-DF. Sugestões, críticas, elogios, recados, reclamações, envie para o nosso direct no Instagram. A gente está lá com o perfil CUT-DF. Ou então, mande um e-mail para a gente no endereço cutnoar@cutbrasilia.org.br. Não deixe de entrar também no nosso site www.cutbrasilia.org.br e nas nossas redes sociais. A gente agradece demais a sua escuta e até semana que vem. Este foi o CUT no Ar, um podcast semanal da CUT-DF. Até o próximo episódio.